Iniciaremos o ano de 2023 meditando nos últimos acontecimentos. Várias profecias bíblicas já se cumpriram literalmente, inclusive as que nós julgávamos ser meros símbolos e metáforas. Coisas que pensávamos ver somente na grande tribulação já começam a dar sinais, mostrando que profecia é terreno misterioso e que precisamos sempre olhar com cautela. Falando em cautela, hoje está se cumprindo uma profecia que já foi interpretada de diversas formas místicas, mas está se cumprindo literalmente. Os bolaines do Mar Morto são o cumprimento da profecia de Ezequiel 47, versículo 8, que diz: Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Eniglaine haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Exatamente como na profecia, as águas doces da região de Jerusalém vêm descendo pelo subsolo em direção ao Mar Morto, chegando aos bolaines, que são buracos fruto de erosão natural. Enche-os e a doçura das águas diminui a salinidade da área afetada, tornando possível a vida no local. Existem mais de 9.000 bolaines espalhados pelo Mar Morto. Alguns têm se rompido em riachos e percorrem certa distância, trazendo vida ao deserto. Árvores têm brotado à beira desses riachos, nascidos dos bolaines. Por sinal, estão repletos de peixes e vida marinha. A prova de que é cumprimento de uma profecia é que isso só ocorre do lado israelense do Mar Morto. Curiosamente, não há registros de bolaines do lado jordânico. Porém, peixes e plantações já são encontrados do lado israelita. Como um homem poderia prever isso há 2.600 anos atrás? Louvado seja Deus que cumpre sua palavra. Um inscrito do canal perguntou: por que essas coisas acontecem em Israel? A resposta é que Israel é o relógio de Deus, como bem falou Jesus. Nossos olhos devem estar atentos a tudo o que ocorre lá. Israel é o povo escolhido como testemunha de Javé sobre o início e o fim dos tempos. Israel foi destruído como nação no ano 70 d.C., com a queda de Jerusalém e a grande diáspora. Foram espalhados pelo mundo e proibidos de voltar à sua terra. Isso é o cumprimento de mais uma profecia. Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra. No meio daquelas nações vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor lhes dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Porém, é profetizado que Israel se tornaria uma nação novamente num único dia. E em 1948 nasce o Estado de Israel em um só dia. E começa desde então o retorno em massa do povo escolhido à sua terra. De repente, todas as peças começam a se encaixar. As 10 tribos que estavam perdidas na história e no mundo estão atualmente sendo descobertas. Hoje, usando tecnologia, exames são feitos e, por comparação genética, várias tribos perdidas de Israel estão sendo reencontradas e trazidas para Jerusalém.
O que parecia impossível de se realizar está se cumprindo literalmente diante dos nossos olhos. Louvado seja Deus que cumpre sua palavra. Direi ao norte entregues, e ao sul não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome é quem criei para minha glória, é quem formei e fiz. Falando em cumprimento das profecias diante de nossos olhos, o Muro das Lamentações é o cumprimento de uma profecia de Jesus, o Cristo. Nosso Senhor profetizou que o Templo de Jerusalém seria derrubado de tal forma que não ficaria pedra sobre pedra no local. Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, e Fílon relatam como foi a destruição do Templo de Jerusalém. Eles afirmam que os rebeldes se trancaram no templo com medo de Tito e dos árabes, que tinham sido contratados como mercenários na invasão. Quando Tito chegou às portas, ateou fogo no templo. O incêndio foi tão grande que o ouro do templo derreteu e entrou nas rachaduras das paredes e do piso, que se abriram devido ao calor do fogo. Após apagar o fogo, os invasores perceberam o ouro e a prata derretida nas rachaduras e começaram a desencaixar todo o tijolo, tanto das paredes como do solo, em busca dos metais preciosos. A única coisa que restou do templo foi uma parte da muralha que cercava a área externa do templo, hoje chamado de Muro das Lamentações. Por causa disso, alguns judeus e muçulmanos acreditam que Jesus foi um profeta. O grande rio Eufrates está secando, exatamente como predito em Apocalipse 16. É por essas e outras que acredito não ser prudente tentar traçar linha histórica nos acontecimentos proféticos. As 7 taças não eram eventos restritos da grande tribulação? Porque a 6ª taça está se cumprindo exatamente hoje. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Coincidência ou não, uma foto de satélite da região mostra o formato da letra ômega em seu curso. Tal letra representa o fim. Seria um sinal de Deus avisando que o fim está próximo? Existe uma tensão política entre o Iraque, a Síria e a Turquia por causa do Eufrates. Enquanto o Mar Morto ganha vida, a vida do Eufrates se esvazia. E não só isso, o que vem depois da seca do rio é assustador. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: sode os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Surgiu um boato esses dias de que alguns gritos gemidos foram ouvidos de algumas cavernas que antes estariam submersas no rio Eufrates. Sons assustadores são emitidos de tais lugares. Porém, tal vídeo é fake. Pegaram o final da música Zombie Walk do rapper Grave Dog e aplicaram numa cena de escavação. Para quem tiver dúvida, colocarei o link da música aqui na descrição do vídeo, para que você possa confirmar. Apesar dos ruídos serem falsos, é fato que os pescadores descobriram cavernas e estruturas criadas por mãos humanas abaixo do rio, que conforme vai secando, vai revelando tais estruturas feitas em pedras. Fala-se que essas são a prisão dos anjos rebeldes mencionados na Bíblia. Agora, existe um mistério que você não percebeu.
Em nenhum lugar no Velho Testamento fala-se de prisão de anjos rebeldes, de onde Pedro e Judas tirou esse ensino. Judas dá uma pista. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente. Em outra oportunidade falaremos sobre isso de forma mais extensiva. Por ora, vamos nos ater ao fato de que anjos rebeldes estão presos no fundo do Eufrates. E que serão soltos para matar 30% dos habitantes da terra, que não foram marcados com o selo do Cordeiro. Que tipo de calamidade acontecerá na soltura desses seres? Guerras ou pestilências? Fiquemos atentos, pois não veremos esses seres face a face, apenas observaremos suas ações, que por sinal alguém dirá se tratar de fenômenos naturais. Fique esperta, igreja, o Senhor está voltando. E você, o que pensa sobre essas profecias? Gostou do vídeo? Se inscreva e ative o sininho. O cenário para o retorno do rei está sendo criado. Não sabemos quando será, mas ele regressará em glória em breve.